presença de Deus, na presença do Senhor. Não obstante ele estivesse vendo aqueles rapazes, aqueles homens já fazendo coisas que desagradavam a Deus, Samuel estava na presença de Deus. Era o porteiro do templo. Ele abria a igreja, ele cuidava da lâmpada do Senhor, era dedicado, era separado, era um jovem abençoado. Ele não se envolvia com coisas que os adolescentes da sua época se envolviam, não. Ele não fazia o que os adolescentes da sua época faziam, não. Ele estava constantemente obedecendo aquilo que Deus orientava para que ele fizesse através da palavra da sua época, do Antigo Testamento, do que a lei dizia. Samuel nasceu, cresceu e viveu num ambiente péssimo, vamos dizer assim, diante de testemunhos péssimos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra do Senhor era muito rara, era de muita valia, não era constante. Os profetas eram poucos naquela época. Haviam poucos profetas, mas Deus sempre tem profeta. Diga, Deus sempre tem profeta. Repita, Deus sempre tem profeta. Havia poucos profetas. E no capítulo de número 2, irmãos, nós vemos um profeta se levantar e profetizar contra a casa de Eli. Ele saiu do seu lugar, Deus diz, vai lá na casa de Eli e profetiza que vai acontecer isso, e os filhos dele vão morrer. Eles vão perder a batalha. Eles serão subjugados. E esse profeta veio, profetizou e foi embora, saiu. Ele ficou a meditar no que seria aquilo. No capítulo de número 3, obrigado, irmão. No capítulo de número 3, e que o pastor leu nesta noite aqui também, todo o texto, até o versículo 10, nós encontramos o jovem Samuel, agora jovem Samuel, o adolescente Samuel, que servia o Senhor. Ele cresceu até então vendo sua mãe uma vez por ano que subia, juntamente com seu esposo e sua família, para visitar a casa de Deus, para visitar seu filho. E toda vez que sua mãe ia visitar Samuel, Samuel certamente se alegrava, porque sua mãe trazia um presente, trazia vestes para ele. Samuel se vestia com um éfode de linho finíssimo. Samuel era dedicado, adolescente abençoado. Era adolescente que toda mãe queria realmente que os traços de obediência fossem como os traços de Samuel. Mas no capítulo de número 3 acontece um fato extraordinário que chama-nos a atenção, irmãos, dos quais os irmãos escolheram o tema deste evento, o tema desta festa. Samuel, agora jovem, serviu o Senhor perante Eli. E diz a Bíblia que acontece que num dia, era um dia especial, porque era diferente dos outros dias. Porque nesse dia Deus, ele tem um encontro com um profeta. Nesse dia Deus tem um encontro com então adolescente, jovem Samuel. Nos primeiros capítulos, ou nos primeiros versículos do capítulo de número 3, nós encontramos que quando, naquele dia, quando estava Eli já deitado, os seus olhos já começavam a escurecer, e Samuel já estava deitado antes que a lâmpada se apagasse no templo, em que estava a lâmpada que ficava ali onde estava a arca do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel, primeira vez, o Senhor chamou a Samuel. E quando Deus chama Samuel, é uma voz audível. Ele confunde a voz de Deus com a voz do seu Senhor, com a voz do sacerdote. Ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. E quando ele ouve aquela voz, ele entende que é Eli que está chamando. Quando ele ouve aquela voz, ele entende que é o sacerdote que está chamando. Ele se levanta da sua cama, do seu leito, onde ele estava, e vai até o sacerdote e diz, eis-me aqui, estou aqui, o Senhor me chamou. E ele diz, eu não lhe chamei. Vai dormir, vai deitar. Ele volta para a sua cama e pela segunda vez Deus chama, usando e utilizando as mesmas palavras de Samuel, Samuel. E ele sai do seu quarto e entende que é Eli que está chamando e diz, Eli, eu estou aqui, o Senhor me chamou. E ele diz, eu não lhe chamei. Volta para o seu quarto e vai deitar. Vamos entender o que passava então na mente de Samuel naquele momento. Será que ele dizia, eu estou ficando louco, o sacerdote está ficando? Porque eu estou ouvindo a voz. Eu venho aqui e ele disse que não chama, e eu estou ouvindo a voz. Será que ele está chamando
está passando por desapercebido. E pela terceira vez ele ouve aquela voz, irmãos, novamente dizendo: Samuel, Samuel. E ele volta novamente para o quarto, ou para a cama, onde ele estava, e diz: eis-me aqui, eu estou aqui, eu vim. O Senhor me chamou? E ele, mais uma vez, diz: eu não me chamei. E ele para, e ele diz: espera aí. Ele estava distante de Deus, irmão, mas ele tinha experiência. Ele já tinha ouvido a voz de Deus. Eli já tinha ouvido a voz de Deus. E veja o que ele diz para Samuel: Samuel, quando você ouvir novamente esta voz, diga essas palavras: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pois eu vou falar. Eu vou dizer como o Senhor está mandando. Pois é, fala. Quando você ouvir a voz, diga: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. E Samuel vai e volta a deitar-se, e no versículo de número 10, que nós lemos nesta noite, nós temos aqui algo que nos chama a atenção. Primeiro, fato. O versículo 10 registra que o Senhor veio. Diga: o Senhor veio. O Senhor veio. O Senhor veio. Ele veio mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom quando o Senhor vem. Como é maravilhoso quando o Senhor vem. Eu vejo no Antigo Testamento os profetas clamando para que o Senhor viesse. Porque no Antigo Testamento era diferente a manifestação de Deus, irmãos, dos nossos dias de hoje. Porque ele vinha e retornava. Hoje o Espírito é derramado sobre a igreja. E os profetas na época clamavam: Senhor, Senhor, vem, vem, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, como das outras vezes, no versículo de número 10, a Bíblia diz que então veio o Senhor. Então veio o Senhor. E Samuel agora estava orientado pelo sacerdote Eli. E adolescente, jovem, é para ser orientado. Não é para ser massacrado. Não, é para ser orientado. O que Eli fez naquele dia foi orientar Samuel. Samuel estava ouvindo a voz de Deus, mas não estava entendendo o que era Deus. Samuel ouvia a voz de Deus, mas não entendia. E assim muitas pessoas não entendem aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não compreendem aquilo que Deus quer fazer. E é muito precioso quando alguém para e instrui e ensina: meu filho, é desta forma, faça assim, faça desse jeito. Quando acontecer, faça desta maneira. E Eli fez isso. Ele disse para Samuel: Samuel, quando você ouvir novamente, você vai fazer assim, faça desse jeito, faça desta forma. Porque ele entendia que Deus tinha um mistério glorioso a realizar na vida daquele rapaz, daquele jovem. E o sacerdote, ele esclarece, ele instrui, ele ensina ao profeta Samuel. Ele é ensinado. Samuel não sabia, Samuel não conhecia o Senhor, Samuel não entendia. E agora Eli, mesmo fraco, Eli mesmo distante, ele ensinava como deveria ser feito. Essa é a posição daqueles que já tiveram experiências com Deus. Ensinar, trazer uma palavra de ensinamento e mostrando aos adolescentes como deve ser feito, para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer nas nossas vidas, nas vossas vidas, nas suas vidas. Samuel não sabia, e quando ele vai pela terceira vez: Eli, o Senhor me chamou? Não, mas eu estou ouvindo a voz. O que é? Samuel, quando você ouvir a voz novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, Eli estava dizendo: olha, Samuel, se coloque à disposição de Deus. Olha, Samuel, se coloque, aleluia, em obediência, à disposição para que Deus faça na tua vida aquilo que Ele quer fazer. Coloque os seus ouvidos atentos, ouça, diga para o Senhor falar, esteja atento para ouvir, que é uma das maiores dificuldades do ser humano, é
ouvir, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem realmente parar para ouvir. E quando Eli fala para Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz, diga: pode falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nessa noite nós estamos aqui mais do que nunca, neste evento, nesta festa, para ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. Quantos vieram aqui ouvir o que Deus tem para falar? Coloque os seus ouvidos à disposição de Deus. Aleluia, Jesus. Coloque os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar. Infelizmente, muitos adolescentes estão ouvindo outras coisas. Eles ouvem aquilo que é desagradável. Eles ouvem coisas terríveis. Eles ouvem aquilo que não é da vontade de Deus. Mas o adolescente cristão, ele se coloca em prontidão e na posição e diz: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que então veio o Senhor. A primeira coisa que Deus faz é ir ao encontro de Samuel. Ele não desiste, ele chama 3 vezes e na 4ª vez ele vai. E veio o Senhor. O Senhor veio ao encontro dele. O Senhor veio ao encontro do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Posso entender através deste texto aqui que o quarto aonde Samuel estava deitado ou estava naquele momento, se manifesta ali uma glória enorme e tão grande de Deus, porque o Senhor veio ali, irmãos. E quando o Senhor está presente, coisas tremendas acontecem. O segundo ato de Deus aqui: o Senhor veio e ali esteve. Em uma outra versão diz: o Senhor parou. Na minha versão diz: o Senhor esteve ali. O Senhor esteve ali. E como é bom quando o Senhor está. E como é bom sentir a presença do Senhor. E eu posso sim dizer nessa noite com toda certeza que o Senhor está aqui nesta noite. Quantos têm essa convicção e sentem a presença de Deus e sabem que o Senhor está aqui? Exalte ao Senhor nesta noite. Exalte. O Senhor esteve ali. Irmãos, é coisa tremenda. O Senhor esteve ali. Em outras passagens bíblicas, quando o Senhor se manifestava ou estava em um determinado lugar, coisas tremendas aconteciam, irmãos. Quando o Senhor se manifestava, coisas tremendas aconteciam. Jacó, quando recebeu a visita de Deus e quando via anjos descendo e subindo por uma escada, ele se desperta e diz: quão terrível este lugar, o Senhor está aqui e eu não sabia. O Senhor está aqui, querido irmão, e nessa noite você pode reverenciá-lo, adorá-lo, você pode sentir a tua glória. O Senhor está aqui. Pastor, não estou vendo ele, cadê ele? Ele está aqui, ele é Espírito, sinta a glória dele. Aleluia. Talvez se o prefeito de Floriano chegasse aqui, as pessoas percebiam e arregalavam os olhos para o prefeito e diziam: o prefeito está aqui. Talvez se o governador ou presidente ou qualquer outra autoridade estivesse aqui, as pessoas olhavam para o púlpito ou para onde ele estivesse assentado e diziam: olha, autoridade. Os olhos se voltavam para aquela pessoa, porque é uma pessoa importante. Valorizavam aquela pessoa. Talvez se entrasse uma pessoa de destaque na sociedade aqui, as pessoas viravam a cabeça e olhavam para aquela pessoa e davam ali um certo valor, consideração, davam ali uma reverência no sentido de olhar e de dizer no seu íntimo, no seu coração: aquela pessoa é de valor, aquela pessoa tem isso, ou aquela pessoa é isso. Mas eu quero dizer, meu querido irmão, nesta noite, que o que está aqui, ou aquele que está aqui, é mais importante do que qualquer autoridade deste planeta Terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Então eu lhe convido a reverenciá-lo, irmão,